A paz do Senhor, meus irmãos, a leitura diária de sexta-feira, 24 de novembro de 2023, tem como título: Contribuir para a obra missionária é um investimento espiritual. O texto bíblico encontra-se na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, do versículo 6 ao versículo 8, que diz assim: E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra. Queridos, no livro do pastor Ronaldo Lidório, chamado Colocando as Mãos no Arado, ele conta a seguinte história. Há muitos séculos atrás houve uma igreja que muito contribuiu para a expansão do evangelho na região oriental do mundo. Foi chamada de Igreja Nestoriana. Segundo a história dessa igreja, certo dia um dos seus missionários chegou em uma pequena vila que ficava ao lado de uma grande plantação de arroz. Ele então começou a lhes falar do Senhor Jesus, até que em pouco tempo havia alguns convertidos entre eles. Semanas depois, durante um culto, um dos recém-convertidos perguntou para aquele missionário: até onde devemos ir para falar de Jesus a outros? O missionário olhou para a plantação de arroz e perguntou: na colheita, até onde você pegará o arroz? Até o último pé, respondeu o camponês. Pois é até aí o campo que Jesus nos deu, até o último, afirmou o missionário. A obra missionária, queridos, precisa ser encarada com mais seriedade pelas igrejas de hoje. Não quero falar de forma acusatória, mas não tem como negar que temos desprezado a obra missionária nas igrejas. E qual é a melhor forma de investir na obra missionária? Esteja sensível, então, para saber onde Deus está te chamando a apoiar. Está escrito na palavra do Senhor: todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. Paulo deixa claro que a associação daquela igreja com ele foi fundamental para o cumprimento do seu chamado. Era a igreja de Filipenses. O pastor Ronaldo Lidório contou aí uma experiência em que ele ouviu Deus falar ao seu coração. Ninguém é capaz de orar por milhões de vidas que perecem sem Cristo, se não consegue chorar sequer por uma delas. Então fique atento, queridos, às oportunidades que Deus te dará. E como isso pode acontecer? De forma prática, eu vou lhe mostrar. Primeiro, procure identificar ministérios e missionários sérios que precisam de apoio. E eles existem. Não deixe que o fato de haver pessoas mal intencionadas te impeça de investir em pessoas sérias. Crie algum vínculo inicial com o campo e com o obreiro que deseja apoiar. Se for possível, faça uma viagem missionária para conhecer o campo onde você deseja investir. Pode ser que com isso Deus te fale sobre outras formas de investir na obra. E também seja fiel aos compromissos que você assumir com Deus e com o campo missionário. Tem muita gente que começa a ajudar, mas logo desanima e para. Então não seja movido pela compulsão, mas sim pela compaixão. Deus abençoe a sua vida e uma ótima sexta-feira a todos.